Imagina se o Los Angeles Lakers, uma das maiores equipes de basquete do planeta, resolvesse um dia criar um time de futebol com o mesmo nome, as mesmas cores e o mesmo escudo. E não só isso. Além de ser inscrito para disputar a Major League Soccer, a principal competição de futebol dos Estados Unidos, esse time também participasse dos maiores torneios internacionais. Parece coisa de ficção, né? Mas por mais inacreditável que pareça, algo muito semelhante está acontecendo na Lituânia. No vídeo de hoje, o Gol de Canela mostra a façanha do Kauno Žalgiris, uma equipe diretamente ligada ao basquete que pela primeira vez na história vai participar de uma edição da Champions League na temporada 2026-2027. Para entender o contexto dessa história, é preciso primeiro conhecer a Lituânia. Localizada no extremo norte da Europa, a República da Lituânia é um pequeno país banhado pelo Mar Báltico. Apesar do tamanho modesto, tem uma história riquíssima. Foi um dos maiores impérios da Europa medieval, viveu sob domínio soviético por décadas e desde o início dos anos 90 vem construindo uma identidade moderna e independente. No esporte, há um detalhe curioso. Enquanto o futebol nunca foi o grande destaque do país, o basquete é quase uma religião nacional. Mesmo com um pouco mais de 2,8 milhões de habitantes, o país formou gerações de craques e conquistou feitos expressivos, como 3 medalhas de bronze olímpicas e um título europeu em 2003. E é justamente nesse contexto de paixão que entra o nome do Žalgiris Kaunas. Para quem acompanha basquete, esse nome soa familiar, e não é por acaso. O Žalgiris Kaunas, da cidade de Kaunas, é simplesmente o clube mais vitorioso e tradicional da história do basquete lituano. Fundado em 1944, o time atravessou guerras, regimes políticos e crises econômicas, mas nunca perdeu prestígio. Com o passar dos anos, o Žalgiris se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural. O clube revelou alguns dos maiores jogadores do país e segue dominando o cenário nacional até hoje, com presenças constantes na Euroliga, a liga de basquete europeu. Mas o que ninguém esperava é que esse império das quadras um dia decidisse se aventurar nos gramados. No início do século XXI, os dirigentes do Žalgiris Kaunas resolveram aproveitar o prestígio da marca no esporte mais popular do mundo, o futebol. Foi assim que, em 2004, nasceu o Žalgiris Kaunas, um time de futebol criado com a mesma filosofia do gigante do basquete. Em um primeiro momento, o projeto no futebol foi administrado de maneira bem modesta. O clube começou na terceira divisão, com estrutura simples, elenco formado por jogadores locais e um orçamento limitado. O objetivo inicial não era conquistar títulos, mas criar identidade, construir uma base sólida que pudesse sustentar algo maior no futuro. A cada temporada, o time foi ganhando novos torcedores, principalmente fãs do basquete, curiosos para ver até onde o irmão mais novo poderia chegar. Mas, com o passar do tempo, o projeto começou a se profissionalizar. E em 2015, após um histórico acesso à elite do futebol nacional, o grupo gestor decidiu investir de forma mais consistente e rebatizou o projeto de Kauno Žalgiris. Além disso, incorporou toda a identidade visual do time de basquete. O salto profissional veio acompanhado de uma reestruturação completa. O departamento de futebol recebeu novos profissionais, o elenco passou a contar com jogadores experientes e o clube começou a investir em categorias de base. A proposta era clara: deixar de ser um experimento esportivo e se firmar como um projeto de longo prazo. Mesmo sem o orçamento de grandes clubes do país, o Kauno Žalgiris passou a se destacar pela organização e pela seriedade. Aos poucos, deixou de ser apenas uma curiosidade para se tornar uma equipe competitiva e respeitada dentro de campo. Com campanhas sólidas, o clube se estabilizou na primeira divisão e começou a sonhar mais alto, disputar competições europeias. O grande salto veio já em 2018, quando o Kauno Žalgiris garantiu uma vaga nas fases preliminares da Europa League. Desde então, o projeto se consolidou como uma das forças em potencial do futebol lituano. Entre 2018 e 2024, terminou 3 vezes como terceiro colocado e uma vez como vice-campeão. Já no âmbito internacional, essas colocações renderam mais uma participação na Europa League e 4 na Conference League.
Independente da ausência de títulos, o caminho do Kauno Žalgiris já estava sendo traçado de maneira muito sólida. A temporada de 2025 ficará marcada para sempre na história do futebol lituano e principalmente na memória dos torcedores do Kauno Žalgiris. Aquilo que começou como mais uma tentativa de se firmar entre os grandes do país, terminou com o clube quebrando paradigmas, derrubando favoritos e conquistando de forma inédita o título nacional. Desde as primeiras rodadas, o time comandado pelo jovem treinador Eivinas Černiaukas mostrou que a temporada seria diferente. Com o futebol equilibrado, sólido na defesa e eficiente no ataque, o Kauno Žalgiris rapidamente se instalou entre os líderes da competição. As vitórias vieram de forma constante e, acima de tudo, convincente. O clube se transformou em um modelo de regularidade. A força do elenco se refletia na união e na diversidade de talentos. Jogadores experientes, estrangeiros e jovens promessas conviviam em harmonia dentro de campo, todos comprometidos com um único objetivo: colocar o Kauno Žalgiris no topo. No ataque, o grande destaque foi o meia belga marroquino Amin Benchab, autor de 14 gols na temporada. Ao seu lado, o sérvio Dejan Georgijevic teve um papel crucial como referência ofensiva, marcando 11 gols e participando diretamente de diversas jogadas de ataque. Mas, no final das contas, o segredo do título não esteve apenas no ataque. A defesa sólida, terminando a temporada com apenas 19 gols sofridos em 29 partidas, e o meio de campo extremamente equilibrado formaram a trinca perfeita para a conquista. O título foi celebrado com emoção no estádio Darius Ir Gireno, a casa do clube, onde milhares de torcedores se reuniram para ver o troféu ser levantado pela primeira vez. Mais do que apenas um troféu inédito, o feito garantiu ao Kauno Žalgiris uma vaga histórica na fase de qualificação da UEFA Champions League temporada 2026-2027. Uma recompensa que vai além de campo. Significa visibilidade internacional, novos patrocinadores e o reconhecimento de que o esporte lituano, seja nas quadras ou nos gramados, pode sim sonhar grande. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!